Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 29 de março de 2021, são 22 horas e 5 minutos. Lição 4, Dons de Poder. Já começando a aula de hoje, corrigindo o nosso questionário. Resposta número 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Resposta número 2. É a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida. Resposta número 3. Recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Resposta número 4. A operação de maravilhas realiza obras extraordinárias que o ser humano jamais poderia fazer. Resposta número 5. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Texto áureo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Se o cristianismo fosse uma religião que se baseasse apenas no falar, na sabedoria humana, ela seria apenas só mais uma religião. Entretanto, o cristianismo, ele é autoridade, dada por nós, a igreja, através de Cristo, para realizações de milagres no nome de Jesus. Então veja que aqui atua o poder de Deus. Ora, se a igreja, os irmãos, as irmãs, Deus opera no meio da igreja por seu poder, então toda honra, glória, louvor e adoração é dada a Ele. Por quê? Porque o homem não consegue fazer nada sem o Senhor, como diz João capítulo 15, versículo 5. Uma outra questão também é que nós temos que ver, compreender, que a questão do poder de Deus que atua certamente vem dos altos céus. Então a gente não pode se basear porque um irmão ou uma irmã Deus operou através dessa pessoa um milagre. Nós não devemos idolatrar esse irmão ou essa irmã, como às vezes acontece. Precisamos apenas compreender que nós somos canais de bênção para as pessoas e que através de nós o Senhor pode operar maravilhas no meio de nós e através de nós, entre nós. Então que nós devemos compreender que os dons de poder são capacitações que vêm da parte de Deus para operar na vida de cada um de nós. Portanto, a nossa fé ela se baseia pelo poder de Deus e não em meras palavras persuasivas. Introdução. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Bom, o conhecimento da palavra é crucial para toda a igreja. Entretanto, há alguns pontos, pelo menos um ponto aqui, que é preciso ser enfatizado e claro. Por exemplo, o conhecimento, ele nada é sem comunhão com o Pai, ou sem a sua aplicação, ou ambos, Vejam bem, antes, há uns 30, 40 anos, as pessoas não tinham tanto entendimento e conhecimento da palavra como se tem hoje. Entretanto, existiam mais milagres antes do que hoje. E por que isso? Não parece ser contraditório a questão do conhecimento? Antes a gente não tinha tanto conhecimento e tinha muitos milagres. Hoje temos um pouco mais de conhecimento e não acontece milagre. Por quê? Por uma razão simples: comunhão.
Ter conhecimento de Deus não quer dizer ter comunhão com Deus. Há muitas pessoas que têm conhecimento de Deus, mas não têm comunhão com Ele. Ora, uma vez que a pessoa não tem conhecimento, como é que vai fazer operações maravilhas? Como é que Deus vai usar alguém com dons de maravilhas, por exemplo, se essa pessoa tem conhecimento sobre Deus, mas não tem intimidade com Deus, não tem comunhão com Deus? E é isso que nos falta hoje, comunhão. E essa comunhão só vem através de duas situações, oração e santidade. Santidade e oração. Então veja, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então veja que nós estamos distantes. Nós, eu digo no sentido geral, né? Eu vou generalizar. Sabemos que existe, claro, exceções, mas generalizando, o cristão se afastou de Deus. Como se afastou de Deus? Por exemplo, o culto de doutrina é um culto que tem palavra e oração, mas não é o culto mais vazio da sua igreja? E a propósito, você vai aos cultos de doutrina da sua igreja? Ou até, né, se a sua igreja ainda tem esse bom costume de ter culto de doutrina? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber. Então veja que os cultos de doutrina são cada dia mais vazios, a cada ano que passa se esvazia mais. Por quê? Porque as pessoas não querem nem o conhecimento da palavra e menos a oração ainda. Então, conhecimento. Quando nós conhecemos a Deus, sabemos do que Ele faz, e por nós sabermos do que Ele faz, nós procuramos comunhão com Ele em oração e em santidade, certamente o milagre acontecerá. O dom da fé. O que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamentada para as operações divinas entre os homens. É interessante que o meio espiritual é bem complexo se for trazer do lado do material. Por exemplo, no mundo, as pessoas acreditam se veem. Primeiro eles acreditam, depois que veem. Nós não. Nós cremos antes de ver. As pessoas até dizem, né, só acredito vendo. Nós não. Nós acreditamos sem ver. Nós fazemos pela nossa fé. É claro, né, o poder de Deus aqui opera, mas através da nossa fé nós tornamos visíveis as coisas invisíveis. Tornamos as coisas possíveis daquelas que são impossíveis. Isso, mais uma vez, dizendo aqui, eu digo que não é questão de fé, mas nós sabemos que tudo é Deus quem opera, é Deus quem faz acontecer, é Deus que faz o impossível acontecer, mediante a nossa fé, né? Então veja que a fé, ela é o firme fundamento. Então, quando nós temos fé no Senhor, nós temos um fundamento, nós temos um alicerce em Cristo. E volto a dizer, nós precisamos ter fé em Cristo e não no homem. Não é porque alguém, através de alguém, Deus operou um milagre extraordinário que nós precisamos colocar e devemos colocar a nossa fé nesta pessoa. Não, toda honra, glória, louvor e adoração é o nome do Senhor. É verdade que alguns obreiros, né, algumas pessoas, até mesmo mulheres, querem muitas das vezes receber essa glória, receber essa adoração, querem talvez querer apresentar melhor do que os outros, mas não. Toda honra, glória, louvor e adoração é dada somente a Deus. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão, a fé salvífica. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Veja que existe algumas, tem até também a questão da fé natural, né? A fé natural é aquela fé que é algo que você faz com base naquilo que você sabe que acontecerá. Vou dar um exemplo simples. Você chega na sua casa e aperta o interruptor da sua luz. Por que você aperta o interruptor? Porque você tem fé que a luz vai acender. Isso é uma fé natural. É uma coisa natural. É claro que você vai ligar o botão lá, é claro que a luz vai acender. O que seria uma fé sobrenatural? É quando falta energia na sua casa, você liga a luz assim mesmo, aperta o botão assim mesmo, sabendo que a luz acende mesmo. E isso é fé. É uma fé sobrenatural, né?
Aqui nós vemos que existe a questão da fé distinta por ocasião da nossa conversão, ou seja, nós cremos para a salvação que Cristo é o nosso Salvador. Isso aqui é uma fé. Eu creio que Jesus é o Salvador. É uma fé. A outra fé é aquela que distingue do fruto do Espírito, como diz Gálatas capítulo 5, versículo 22. O dom da fé que nós estamos falando especificamente, que é a capacidade que o Espírito Santo concede, é de realizar coisas extraordinárias. As pessoas sabem, você tem uma fé tão extraordinária que você sai para fazer algo para a obra do Senhor, porque sabe que Deus vai fazer coisas maravilhosas, coisas espantosas. Poderá, por exemplo, ressuscitar um morto, ou levantar alguém numa cadeira de rodas, ou dar vista ao cego. Isso é a fé que opera em você pelo Espírito Santo. Exemplo bíblico do dom da fé. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temas, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício do dom da fé. Veja que Moisés aqui, ele falou de algo sem ter visto. Isto é fé, é o dom da fé, um dom para coisas extraordinárias. Então veja que aqui o Moisés teve esta fé. E quantas das vezes nós falamos que temos fé sem ter? Nós precisamos colocar a nossa fé em ação. A nossa fé é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais firme ela fica. Então nós precisamos a cada dia mais exercitar a fé, colocar a fé em prática. Eu tenho fé não só por palavras, mas também por obras. Eu tanto tenho fé que eu vou fazer acontecer, vou fazer acontecer, que eu digo aqui no sentido aqui de atitude, tá? Que nós sabemos que só o Senhor que faz. Então você parte dali, de estar na sua casa, por exemplo, não, eu sei que Deus pode mover coisas extraordinárias, Deus pode curar aquela pessoa, aquele meu vizinho, então vou lá orar por ele, que Deus vai curar ele. Isso que é a questão da fé, do dom da fé. Então você vai, ora pela pessoa e de fato essa pessoa é curada. Esse é o dom da fé. Então tem, claro, aqui o dom da fé que é até mais amplo, né, que geralmente dá mais a questão de livramento, dá mais uma questão de curas extraordinárias de câncer, por exemplo. É uma fé mais extraordinária, é algo de milagre, né? Algo mais grandioso. Síntese do tópico 1. O Espírito Santo concede ao crente o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Então veja que quando você faz algo para o Senhor, com o dom da sua fé, toda a igreja é edificada e até a sociedade em si também ela é edificada, que ela vê que realmente Deus está operando através de alguém. Então, de fato, ninguém pode fazer sinais miraculosos se Deus não for com essa pessoa. Então, as pessoas acabam vindo para a igreja aceitando a Cristo como Salvador. Por quê? Porque uma das coisas, talvez o principal fato que falta hoje na igreja é uma igreja de poder. A igreja que tem um poder, que tem poder, a manifestação do Espírito, a manifestação do poder em si, né, de ressuscitar mortos e dar vista aos cegos, coisas desse tipo, desta natureza, milagre mesmo, faz com que a igreja cresça. Porque, por exemplo, independente da situação que está a sua igreja hoje, se no próximo culto de domingo, por exemplo, tem alguém que entra lá paralítico, por exemplo, e sai andando, pode ter certeza que no próximo culto a igreja vai encher. Por quê? Porque eles vão ver que de fato a igreja tem poder. Dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Então veja que o que a questão dos dons de curar é capaz de fazer, como eu acabei de dizer.
quando há uma operação de maravilhas no meio da igreja, né, de uma cura espantosa, que todo mundo sabe que aquela pessoa tem aquela enfermidade e através de uma oração ela é curada, as pessoas de fato veem o agir de Deus. Então, certamente, algo acontece que o Evangelho acaba sendo anunciado com uma mensagem poderosa. O que é uma mensagem poderosa? É uma mensagem que as pessoas vão dizer o seguinte: os cristãos dizem que Deus cura e curou mesmo. Então ela tem força, essa mensagem ela tem força. Quando alguém vai falar para alguém sobre Deus, depois que ela viu aquele milagre acontecer, ela vai crer, porque de fato ela viu o que aconteceu, viu que realmente o Senhor agiu de forma extraordinária para curar alguém. E isso, por que antigamente as igrejas eram cheias? Justamente porque existia a presença de Deus de uma forma espantosa, que as pessoas eram curadas. Me lembro, por exemplo, há um tempo atrás, na igreja, na minha matriz, uma jovem entrou de cadeira de roda e saiu andando. A igreja glorificou e muitas pessoas aceitaram a Cristo através daquilo. E muitas pessoas vieram para Cristo e receberam. Por quê? Porque a mensagem foi o quê? Foi um milagre acontecendo dentro da igreja. Então veja, quando acontece um milagre dentro da igreja, no seio da igreja, as pessoas veem, o ímpio vê que realmente acontece milagres, ele acaba se convertendo. Por quê? Porque ele vê que de fato o Evangelho é uma religião diferente das demais, porque tem o poder de Deus. Redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Enquanto não recebermos um novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Bom, somos humanos, independente de quem somos. Por exemplo, o cristão, ele é humano, a pessoa não cristã também. Então, assim como o ímpio pode ficar enfermo, nós também podemos, nós também estamos sujeitos a essas coisas. Mas a Bíblia também vai dizer lá no livro de Pedro 2,24, que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados. É verdade que, mais uma vez, né, nós podemos ficar enfermos, é possível. Algumas pessoas, pastores, independentes, cantoras, às vezes sim, ficam enfermos e morrem devido à enfermidade, justamente porque nós não temos um corpo glorificado ainda. Entretanto, também tem outro ponto. Há questões que às vezes a pessoa não... O cristão, aqui eu digo especificamente de nós cristãos, salvos no Senhor. Muitas das vezes nós padecemos enfermidade porque de fato nós não colocamos a fé em ação. Algumas passagens bíblicas nos mostram que Jesus repreendiam as pessoas dizendo: até quando tereis a mim e sofrereis? Então veja que a enfermidade, ela é, claro, notória a todos nós somos passíveis de ficarmos enfermos. Entretanto, pelo poder de Deus em nós também podemos repreender esta doença. O que nós não devemos fazer é dizer que nós não aceitamos a doença porque nós somos salvos na pessoa de Jesus. Aí não, porque Deus é justo. Então, a sua enfermidade, por exemplo, a enfermidade dessa pessoa, né? Não de você, não desejo que você esteja enfermo, mas se for o caso, se você estiver enfermo, você deve ter fé no Senhor e Ele vai te curar, segundo a vontade dEle. Então veja que quando nós temos a enfermidade, as coisas podem acontecer. Agora, nós não devemos dizer que não, eu sou cristão, então eu não posso ficar enfermo, não. Pode sim. O que você não pode é justamente isso, né? Achar que você é o super-homem ou a Mulher Maravilha e você não vai ficar assim, não. Vai sim. Agora tem o outro lado que eu estou dizendo, que você pode repreender também no nome do Senhor, né? A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. Bom, aqui existe o outro ponto também, né? É verdade que às vezes a medicina acha assim, a ciência acha que pode superar a Deus.
mas nós também devemos dar crédito também à ciência, porque de fato nós temos muitas enfermidades por aí que são curadas através da medicina. A ciência está aí para isso. E então existe esse parecer. Agora, o dom de curar ele é necessário nos dias atuais, justamente para provar para o mundo que de fato Deus ainda opera maravilhas no nosso meio. Síntese do tópico 2. Existe uma variedade de manifestações de dons de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde ao seu povo. O dom de operação de maravilhas. O dom de operações de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. Olha que coisa extraordinária. A igreja ela tem esse poder através de Cristo, né? De fazer coisas extraordinárias, espantosas, que excedem o nosso entendimento, como curas de enfermidades, coisas sobrenaturais aconteceram, como foi o caso de Josué, né, que o sol parou. Então veja que são coisas extraordinárias. Até hoje as coisas são possíveis, não há nada impossível que Deus não possa fazer. Exemplos bíblicos. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus: a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Uma outra questão também, nós precisamos ver essa questão também da cura, que não somente nós cristãos que podemos ser curados através do Senhor, não. O ímpio também. Quando você vai lá, como eu falei no início, você vai lá no seu vizinho e ele não é cristão e você ora por ele e ele é curado, a vida dele é edificada. Ele pode até não aceitar a Cristo, mas ele ficará edificado. A mensagem, toda vez que você for falar de Jesus para ele, vai ter maior peso, porque ele vai dizer: não, esta pessoa esteve aqui na minha casa, eu estava enfermo e ele orou no nome de Jesus e eu fui curado. Então a dádiva de ser curado não é somente para nós cristãos salvos na pessoa do Senhor, as outras pessoas também, desde que creiam, elas também alcançarão. Distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Vemos que algumas pessoas distorcem as questões de cura. As pessoas às vezes até cobram para orar ou cobram por uma cura. É bom sempre enfatizar isso, que quando a igreja faz algum trabalho, principalmente dessa natureza espiritual, de alguém ser curado, ou mesmo ressuscitado, ou seja lá o que for, esse trabalho é de graça. Isso é de graça. A igreja não deve cobrar por isso. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Isso não tem parte com Deus. Então há pessoas que agem também dessa forma, se achando como se fosse o dono de alguma coisa. Mais uma vez, toda honra, glória, louvor e adoração é dada a Deus. É Deus quem cura, é o Senhor quem cura, através de nós. Se Deus quiser curar alguém sem a interferência, né, não interferência, mas sem a influência de alguém, ele pode fazer. E ele faz muito, ele cura sem uma pessoa distinta. Vemos, por exemplo, o caso da própria viúva de Naim. O Senhor curou ela sem ter nada ali. Aquela viúva não pediu para ser ressuscitado, o filho ser ressuscitado, não aconteceu nada. Jesus curou ela, Jesus levantou aquele menino direto. Ele chegou: jovem, te digo, levanta-te. E ele levantou. Veja que foi uma operação direta de Cristo, sem interferência de ninguém. Ele não chamou alguém para orar, alguém para impor a mão, ou ele fez isso, ou ele fez aquilo. Foi uma direta do Senhor. E Deus, até nos dias atuais, também faz esse tipo de coisa. Ele opera diretamente. Tem alguns casos específicos, né, pontuais, que Deus opera direto. Então veja que às vezes basta também, né, a pessoa pedir ao Senhor e ele vai fazer. Então veja que
Nós não devemos decretar nada, isso é tudo segundo a vontade do Senhor, tudo é a vontade de Deus. Nós chegamos, vamos orar, pedir para que Deus faça a vontade dele. Falamos ao Senhor, a nossa vontade, nosso desejo é que essa pessoa seja curada, mas seja tudo segundo a sua vontade. Síntese do tópico 3, até porque nós podemos decretar isso, decretar aquilo e não vai acontecer nada, porque se Deus não tiver no negócio, não adianta que não acontece. Nós não devemos decretar nada, exigir nada, porque nós somos o quê? Somos o quê? Nada. Nós devemos apenas misericórdia do Senhor, né? É tudo pela graça e misericórdia. Síntese do tópico 3. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Então veja que aqui a gente não pode exigir nada, porque imagina, numa oração você diz para Deus, Deus, eu exijo que tu cure essa pessoa, e Deus não cura. Com que cara que você fica? Vemos que hoje tem uma parte do Evangelho que só o sangue de Cristo. Tem pessoas que aí que é crente que é crente, só o sangue do Cordeiro, que fazem coisas que não é de Deus. Falam no nome de Deus, fazem coisas como se fossem de Deus, mas querem toda a glória, só Jesus. Conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operações de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Há uma outra questão também, que isso também eu disse, né? A igreja não cobra por nada quando faz algum trabalho, principalmente esse de linha espiritual. Imagina quanto é que você vai cobrar porque Jesus batizou alguém com o Espírito Santo, ou que deu dom a um, ou que curou alguém. Quanto é que você vai cobrar? Não há, a Bíblia até diz, né? Dá de graça que de graça receber. Há um outro ponto também, mas vai de pessoa para pessoa, de igreja para igreja. É possível, quando alguém pede para fazer uma oração, que alguém está muito enfermo, está à morte, a igreja ora, é aquela pessoa, a sua saúde é restaurada, por gratidão, algumas pessoas sentem o desejo de abençoar a igreja financeiramente. Cabe a cada pastor se vai aceitar ou não, isso vai de cada um. Por quê? Porque aqui não há uma questão não seria um pagamento, seria uma questão de gratidão, é diferente de querer pagar ou querer cobrar por isso. Mais uma vez, todo o trabalho feito pela igreja é gratuito, é de graça, não se paga nada. Mas há algumas pessoas que, às vezes por querer abençoar a igreja, porque está muito grato, porque o filho que ia morrer agora não vai mais, porque o Senhor restaurou, pode ser dependendo de quem é, dependendo da situação, dependendo da igreja, da necessidade da igreja. Então vai de cada um também. Então veja que o poder de Deus, os dons do poder, nós precisamos cada dia mais ser uma igreja poderosa. E nós somos poderosos somente em Cristo, somente no Senhor. Não há como nós determinarmos o que Deus vai fazer hoje ou vai fazer amanhã. Nós podemos fazer os nossos planos, mas a resposta vem da boca de Deus. É o Senhor que opera, ou não. Às vezes ele não vai operar, às vezes por alguma situação específica ele não vai operar naquela hora. Então as questões das enfermidades, doenças, né? Até o agir, o dom de maravilhas, vai muito da questão de nós também. Por quê? Porque é Deus quem opera? Sim, é Deus quem opera. Mas nós também devemos estar em comunhão com o Senhor. Não somente conhecer que o Deus é o Deus que pode todas as coisas, mas ter comunhão com Deus, porque de nada tem nenhum valor, não tem nenhum valor nenhum o conhecimento sem a comunhão, sem a santidade, sem a oração. Nós precisamos a cada dia mais colocar o nosso conhecimento em prática. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, mas que nós venhamos também, eu vou dizer aqui uma expressão
que nós precisamos nos dedicar um pouco mais os cultos de doutrina, aqueles trabalhos de oração, vigília, consagração. Nós precisamos nos mostrar mais para Deus, né? Nós teremos mais de Deus quando Deus tiver mais de nós, né? Então, que nós venhamos a cada dia mais nos entregar na presença do Senhor, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar os dons, inclusive os dons de poder, com essa lição de hoje, buscar o poder do Senhor, para que assim a igreja seja edificada e também a sociedade, e o nome de Deus seja glorificado por isso, porque uma das questões da igreja é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, e quando a igreja ora e alguém é liberto e é curado, o nome de Deus é glorificado, e é assim que nós devemos fazer, e não somente viver um evangelho somente de palavras, que nós pregamos que Jesus cura, e de fato Jesus cura, mas nós nunca temos a cura. Falamos que Jesus cura, liberta, mas nós nunca, através de nós, né, ninguém é liberto, ninguém é curado através de nós. Nós pregamos o Evangelho, falamos do Evangelho, falamos da palavra, mas não acontece nada. Por quê? Porque nós não temos comunhão. Aí o nome do Senhor não é glorificado. Mas quando nós falamos que o Senhor faz, que o Senhor cura, e de fato Ele cura, aí o nome dele é glorificado. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!